mais uma vez nos reunimos nesta casa que nos recebe com muito amor e carinho, que foi previamente preparada para nos receber. No momento que adentramos aos portões e às portas dessa casa, já somos envolvidos por um abraço fraterno e companheiros espirituais e já começaram o nosso atendimento naquilo que estamos necessitando. A todos os companheiros da internet que acompanham conosco esses nossos encontros semanais, um cordial boa tarde, sejam bem-vindos. Que o amor do Cristo envolva a todos e que possamos, aproveitando esse preparo, começarmos nossos trabalhos. Nós temos palestras e passos todos os dias. As informações se encontram no nosso mural e no nosso site www.casadocaminhosantana.com.br. E nas sextas-feiras, né, nós temos um trabalho voltados a grupo de atendimento espiritual, de apoio a dependentes químicos, dependentes do tabagismo e aos seus familiares que convivem com esses problemas. Então, às sextas-feiras é realizado esse trabalho. Não é aberto ao público em geral, mas para aqueles que estão realmente necessitados desse encontro, essa troca de informações, né, desse abraço fraterno que é realizado. Meia hora antes de cada palestra é realizado o plantão fraterno, né, então ficamos à disposição para quem tiver necessidade de falar, ou simplesmente só quero falar, não tem nenhum problema, mas gostaria de falar, gostaria de expor. Então, estamos à disposição para todos aqueles que estiverem interessados. Nós realizamos alguns trabalhos sociais na casa, inclusive o atendimento a gestantes, né? O primeiro e terceiro domingo de cada mês às 9 horas é realizado um trabalho com as gestantes e ao final desse trabalho é distribuído um enxoval, que é para dar o primeiro alento àquele companheirinho que está reencarnando entre nós. Muitas pessoas às vezes não têm com quem envolver os seus filhos, né, que estão vindo ao mundo. Então esse trabalho é um trabalho voluntário e nós, graças a Deus, conseguimos levar a um bom tempo. Nós temos também o trabalho de distribuição de lanches, que é realizado todos os sábados a partir das 17 horas, nas imediações do metrô Carandiru e metrô Tietê. Então, quem quiser trabalhar, só nos encontrar aqui às 17 horas e partimos para o trabalho. Nós também fazemos a entrega de 80 cestas básicas para as pessoas cadastradas, né? Os nossos assistentes sociais vão ao local, verificam a situação, verificam se realmente as informações são condizentes e passamos a atendê-las. São 40 famílias a cada 6 meses que recebem esse auxílio. E sempre, né, eternos pedintes que somos, porque são a média de 640 quilos de alimentos por mês. Então, esse alimento é a base, os voluntários que colaboram conosco, mais uma contribuição que nós fazemos. Então, sempre pedimos, né, eternos pedintes que somos, que aqueles que puderem colaborar conosco. Para esse mês de setembro, nós vamos precisar de arroz, de feijão, de óleo, leite em pó e açúcar. Então, se alguém puder colaborar conosco, será de muito agrado, muita ajuda. Tá bom? Para os jovens, né? Nós temos a nossa Mocidade do Caminho, que é domingo às 10 horas. Então, todo domingo tem a palestra, tem a evangelização infantil e tem a mocidade. Estamos iniciando aí nossa Mocidade do Caminho. Então, os pais e as mães vêm no domingo para cá, vêm assistir a palestra, os filhos ficam na evangelização e ficam na mocidade, né? Então encontram músicas, leem, fazem bate-papo a respeito da doutrina espírita, né? Então é um grupo que está sendo formado. Fica aberto o convite a todos que desejarem participar. Feito isso, né? Feitos esses avisos, vamos passar então para o início dos nossos trabalhos da tarde. E para isso nós começamos sempre com a nossa prece. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos unindo os nossos pensamentos, elevando a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido e aos companheiros da espiritualidade. E vamos agradecer por essa oportunidade que nos é apresentada nesta tarde. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade e por tudo que iremos receber. Mantenha-nos, Senhor, atentos a tudo que estaremos conversando nesta tarde, nesse encontro dos sábados, permanecendo sempre conosco, meu Pai, nos orientando, nos iluminando, nos auxiliando dentro das nossas necessidades. Obrigado mais uma vez, meu Pai,
e agradecidos, pedimos permissão para iniciarmos os trabalhos da tarde. Que assim seja, graças a Deus. E vamos envolver com muito carinho nosso companheiro Miguel, que fará a palestra da tarde. Que ele seja feliz na sua exposição. Boa tarde a todos os irmãos presentes, aos queridos espíritos, companheiros de sempre nessa palestra, né? Nunca podemos esquecer que os espíritos estão aqui. Uns estão estudando conosco, outros estão nos tratando e outros estão apenas simplesmente nos acompanhando. E aos nossos irmãos da internet, que passemos a ter agora, a partir de agora, uma jornada de conhecimento, ainda que seja rápida, mas que seja boa, né? Tema perdão e vida. A gente falava sobre perdão, é um tema que eu mais gosto, mas a gente teria que começar aqui um congresso e terminar só o ano que vem, lá mais ou menos, sem esgotar todas as possibilidades de perdão. Porque perdão é um tema tão amplo. A gente fala, perdoar é isso aí. Perdoar é esquecer. Perdoar é... E a gente tem uma interpretação errada sobre o que seja o perdão. Primeiro a gente precisa saber o que é o perdão. Como é que eu vou fazer uma coisa que eu não sei? Se nós estamos aqui aprendendo a amar, né? Como é que nós vamos amar se nós estamos aprendendo ainda a amar plenamente, por exemplo, como Jesus amou? Nós temos que ter os exemplos. Veio um mestre nos ensinar. Da mesma maneira é o perdão. O perdão é um recurso muito importante na nossa fase evolutiva. No livro Esperança e Luz, Emmanuel, na página 29, né, nos transmite a seguinte mensagem sobre o nosso tempo. Ousado, né? Esse livro já foi escrito há muito tempo, mas olha só. O nosso tempo na atualidade terrestre é de muitos conflitos. Parece que ele está falando de hoje, né? E manifestas perturbações. Parece que não mudou nada. Escreveu há anos atrás, acho que mais de 50. Olha, que seja uns 30 anos atrás. Aí não mudamos nada. Igualzinho. Anotemos, e olha só, e as coisas que está falando aqui acontecem no dia de hoje conosco. Né? Anotemos, entanto, que a ausência do perdão reúne as parcelas de nossas reações negativas e apresenta-nos a soma inquietante que se transforma em caminho para a guerra. Ó. Ele disse que esse caldeirão, né, essas coisas que estão acontecendo atualmente na humanidade, é um prato cheio para formar uma guerra. Uma guerra pode acontecer sob qualquer... Desculpa, mas é tanto acúmulo de tanto pensamento negativo, de tanta coisa ruim, né? E você acaba mergulhando na crise, você acaba mergulhando nas coisas negativas e fica reclamando. Né? Reclamando e mergulhou nisso. E isso é um caminho para a guerra. Olha, ele está falando, é perigoso. Os atritos no lar, as reclamações que se espalham, que resultam da incompreensão em que se especifica entre os homens a dureza dos corações uns para com os outros. Olha. Às vezes é por pouca ou por nada, surge uma discussão dentro do lar. Com as pessoas que nós convivemos, com as pessoas que nós mais amamos, que estamos vivendo todos os dias, nós discutimos por bobagem. Gente, pelo amor de Deus. Aquela história, né? O cara está reclamando da dor no calo e o outro que não tem pé, né? Então a gente fica reclamando muitas coisas para nós. Nós damos excessivos valores e não tem o devido valor. Pequenas coisas na nossa vida que nós damos muito valor, muita coisa que não deveríamos ter e que coisas importantes. Comentamos com um amigo outro dia, nossa, só de nós sairmos de casa, acordarmos de manhã, né? Saímos de casa para trabalhar, temos um emprego, olha que maravilha, trabalhamos. Só de você fazer isso, né? Olha que bênção. É demais, né? A gente reclama muito. Tem gente que não sabe valorizar o que Deus coloca à sua disposição.
Enquanto nós ficarmos reclamando do que Deus coloca à nossa disposição, não vai melhorar. Filho bom é aquele, esse filho é um filho que não reclama. Então ele tem condições de receber maiores responsabilidades. Então aí vem o dinheiro na sua mão. Você quer dinheiro? Vai ter. Agora, você vai ter o dinheiro para quê? Para gastar, para passear, para esbanjar, ou você vai ter o dinheiro para fazer alguma coisa de útil para você e para o semelhante? Aí é que está. Quer dizer, Deus dá de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Se eu estou em falta com o dinheiro, hoje em dia, se me falta dinheiro, é porque eu preciso aprender a valorizar mais o dinheiro. Quando tem, eu gasto, né? Vai na churrascaria, vai tudo. Quando não tem, nossa, né? Tá me faltando dinheiro, não sei o quê. Então, tudo isso são lições da vida. Essas pequenas particularidades, interessante, a gente fala, esses problemas materiais, eles têm um sentido de fazer com que nós mudemos. Tudo, mesmo os problemas materiais, têm um sentido de fazer que nós mudemos por dentro. Essa mudança interior tem que acontecer. Então surge o problema material, para você aprender a mudar. Porque você vai mudando, você vai crescendo e você vai aprendendo. Aí ele fala da dureza dos nossos corações, vem a irritação. Ela prepara um ambiente à enfermidade. Ali surge a doença, porque a doença surge a partir deste ambiente de irritação. Ele está falando da doença, do espaço que nós abrimos, né, para as doenças através do nosso estado de humor, né? É a falta de aceitação com que nos desligamos da humildade. Olha, ele fala, ó, você se desliga da humildade. A humildade é a base de tudo. A humildade é a virtude que deveria ser perseguida por todos nós, gente. Olha, a humildade é fantástica. Nós acreditamos que a humildade, como diz André Luiz comenta que a humildade é um anjo mudo. A gente sempre repete. O humilde nunca fala que é humilde. O humilde nunca fala o que ele faz. Dei 10 cestas básicas lá no centro. Eu vou lá, eu cuido das crianças, eu faço isso. Eu vou lá, eu dou palestra. Não fica falando. Se encontrar alguém na rua, falar, eu reconheço você, assisti a palestra. Muito bem, muito bom. Mas ninguém fala. O verdadeiro humilde não fala do que faz, ele faz. Ele não perde tempo falando do que faz. Não divide as coisas, ele vai direto e faz. Então é isso, gente. A humildade ela deveria ser perseguida por nós, porque ela é realmente uma virtude. O primeiro passo para a nossa genitude é a humildade, gente. Olha, quem tem humildade, o resto é consequência, viu? As demais virtudes vão surgindo. É a prepotência pessoal favorecendo o orgulho. Olha lá. De quantos intentam ser um fator de poder mais forte do que aqueles outros irmãos que lhes partiram a vida. Isso é fato, né? Todo mundo, não, fulano não sabe mandar. E às vezes está confundindo humildade com falta de liderança. Fulano não sabe mandar. Nossa. Fulano é isso, fulano é aquilo. Mesmo no trabalho, as pessoas estão competindo. Aquela criatura não sabe. Nossa, ela não tem capacidade, ela não tem competência. Estão sempre criticando os outros. E, acima de tudo, o fator do poder mais forte, que nós podemos ver que tem também uma questão do fator político. Ele está querendo sugerir o fator político, não falando diretamente, mas dando a entender que isso é realmente interessante. Porque nós vemos mesmo, né, que tem políticos que têm esse fator, eles querem predominar, eles querem o poder a todo custo. Mas quando chegam lá, o que eles fizerem ou deixarem de fazer, vai ser responsabilidade deles. Né? E, lamentavelmente, nós temos visto que muita gente tem caído, seduzido pelo poder. Um amigo dizia, o poder seduz, e de fato, né? Seduzidos pelo poder, muitos de nossos irmãos têm caído. A nossa função, enquanto espíritas, não é ficar apontando o dedo. Por isso ele vai ter que responder, não escapa a lei divina. Pode escapar da lei terrestre, mas a lei divina não escapa. Nossa função é orar. Onde está a misericórdia que nós aprendemos aqui? Onde está a compaixão com os nossos semelhantes? Como você vai aprender a compaixão se você não tiver quem você exercite? E essa compaixão tem que ser exercitada principalmente com esses nossos irmãos políticos. Que nós às vezes acusamos e vivemos criticando o tempo todo. Infelizmente dizer, a culpa é do político. Quando a culpa é nossa.
É da nossa humanidade como um todo. Não é do político. Alguém colocou ele lá, nós votamos. Então, não podemos ficar acusando os dedos, apontando dedos, e sim compaixão. E esse ponto é o que estraga. Gente, a coisa que mais estraga é falar de política, religião e futebol. Principalmente porque não há unanimidade nisso. A gente acaba saindo com dor de cabeça, sente mal. Para que perder tempo com isso? Vamos falar de coisas alegres, da vida, das oportunidades, trocar experiências, né? Aproveitar a sabedoria daqueles que mais viveram que nós e pegar essa sabedoria e trazer. Quando nós falamos em jovens, é importante prescindir das instituições espíritas que o jovem não deve deixar de acompanhar aqueles que têm mais idade. Toda a minha vida, eu sempre tive amigos com mais idade que eu. Mas aquele senhor tem 50 anos. Eu ia lá com aquele senhor de 50 anos. Só aprendendo. Sabedoria. Eu tinha 20 e andava com um senhor de 50. Eu falei, mas por que ele anda com o senhor? Ali é que você aprende. Como que aqueles que têm mais idade vão passar a experiência? Porque essa lei da vida. Existe uma experiência que eles passam para nós. Nunca me lembro da sabedoria da minha mãe. Minha mãe evitou que eu tomasse muitos tombos na vida com simples palavras. Você diz, mas a sua mãe, a minha mãe que era costureira, minha mãe que era uma sábia. E é uma sábia ainda, um espírito sábio. Pois é, e a gente não pode prescindir disso. Nós precisamos uns dos outros, mas principalmente, né, de compartilhar, aprender a compartilhar. Né? E aí, muita gente se dá bem quando vai em asilo de idosos, onde tem os idosos, aqueles jovens que vão nos idosos compartilhar, eles ficam ali aprendendo a sabedoria, porque as pessoas de mais idade têm muito a nos ensinar. Nós aqui não temos a paciência para aprender, e nós precisamos ter essa paciência. Olha lá. Admiramos as personalidades da televisão, dos valores artísticos, e tentamos aprender como tratar as nossas crianças e jovens na intimidade. Aí é o outro lado, né? Sermos amigos, né? Muita gente gaba os feitos de grandes desportistas. Como aconteceu à frente daqueles que venceram distâncias e foram até a Lua. De fato, né? Teve a Olimpíada agora, quer dizer, tudo atual, hein? É uma coisa, esses espíritos quando escrevem a atualidade, impressionante. Sucede, contudo, que não vivemos com eles, conquanto mereça a nossa melhor consideração. Somos chamados a saber de que maneira minimizar as dificuldades das grandes incidências entre as paredes de nosso mundo doméstico. Sejamos benevolentes para com todos aqueles que nos compartilham a vida. Então, é dentro das quatro paredes que nós somos chamados a grande batalha de compreender e amar. Se eu não te compreender, eu nunca vou te entender. Se eu não te entender, nós nunca vamos nos entender. E aí? Que é preciso que os dois estejam dispostos a se entender. Para que haja harmonia. No fundo, até nós amamos aquela criatura que convive conosco, mas nós não conseguimos nos achegar a ela. Às vezes dá um conselho. Aquela história do santo de casa não faz milagre? Né? Você não consegue dar um conselho. Você quer dar um conselho. Você quer dar uma ajuda. Você está indo com todo aquele amor, mas a pessoa não consegue entender. Mas aí é o tempo. O tempo vai nos ensinar, a todos nós, né, que a paciência, a tolerância e a benevolência uns para com os outros é uma lei de amor que deve ser exercida. Muito bem. E a questão fundamental que Emmanuel traz aqui é uma questão que a gente vê, todo mundo aprende, principalmente que a maioria de nós, né, quem não veio da Igreja Católica, né, que nasceu no lar espírita, mas também aprendeu a rezar o Pai Nosso. O Pai Nosso é muito mais do que um conjunto de palavras que nós utilizamos no dia a dia. Quando nós chegamos nessa oração, que nos foi ensinada por Jesus, naquela parte, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou em algumas traduções, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Quando nós falamos isso, olha para lá, perdoai como nós perdoamos. Olha o compromisso que você está assumindo ali. Muita gente fala as palavras por falar, não assume o compromisso.
E é um compromisso gigante de nós nos perdoarmos. Olha aqui. Perdoemos para que Deus nos perdoe. E você assume o compromisso falando essas palavras, que estão muito mais que palavras. As palavras estão vindo do coração. Você tem que assumir. Nós precisamos aprender a ser coerentes com o que nós falamos. E aí? Coloquemos nossa atenção nessa máxima. É o que ele está pedindo. Porque nós ainda, devido ao orgulho, ao ego, a um monte de nossas... Um monte de defeitos que nós nos criamos, né? Orgulho, egoísmo é a causa central. Nós ainda, infelizmente, né, necessitamos desse perdão. Necessitamos de perdoar. Este perdão começa conosco mesmo também. Você precisa se auto-perdoar por ter esse orgulho, por carregar ainda esse orgulho, por fazer se ferir, por não deixar a felicidade alcançar você. Porque é isso que acontece quando nós deixamos o orgulho prevalecer. Né? Aí você fala assim, se separou. Não. É o orgulho ferido da rejeição. Né? Não aceita a separação. Né? Diz que amava, mas não amava. No fim, mata, que é o que a gente vê hoje em dia, né? Transfere a pessoa para o outro lado da vida e diz que matou por amor. Tudo mentira. Não existe matar por amor. É uma mentira que inventaram para justificar um crime. E não é o orgulho, é a posse, é o egoísmo. De não aceitar a criatura. Se afastar de si, de achar que você é dono do outro. E nós não somos donos de ninguém. Aliás, a vida se perpetua por um período tal, mas Deus é que comanda. Se Deus te dissesse amanhã, olha, volta aqui, ó, seu Miguel, para cima, vou para lá. Minha vida não termina, mas aqui meu tempo na Terra, nessa encarnação, acabou. É Deus que comanda. A gente não pode ficar querendo dominar as pessoas, querer que as pessoas fiquem, forçar uma pessoa a ficar conosco. Né? E ela não quer, ela não querendo. Porque quem ama realmente alguém dá liberdade. Você pode ir para onde você quiser, se você quer. Se você não der liberdade, você não ama. Realmente. E nós estamos aprendendo o que é amor. Nós estamos sabendo o que não é o amor. E o que não é o perdão, gente? O perdão não é um ato de... Não é para você chegar e aceitar tudo de mal que as pessoas fizeram ou fazem para você. O perdão não é para você baixar a cabeça. Ser humilde não é ser subserviente. É você trabalhar em benefício do bem. Enquanto está todo mundo lá na casa espírita, dentro da casa espírita acontece muito isso. Falando, comentando, criticando, você está trabalhando. Você está colocando copinho para água, você está fazendo alguma coisa. Ah, mas estão falando que fulano... Não, vamos trabalhar. É assim que a gente faz, é assim que a pessoa humilde trabalha, ela realiza sem ficar entrando na roda de conversa de TBC, né? Turma da Boa Conversa. E realmente esse passo é importante. Você se auto-perdoar para poder perdoar o outro. O auto-perdão, ele é um ato de amor a si mesmo. Porque você está se colocando para fora toda aquela mágoa que você deixou ficar. Tudo aquilo de dor que você deixou entrar, você vai colocar para fora de você mesmo. Esse é o passo inicial. E depois perdoar o outro é uma consequência. Perdoar o outro é uma consequência. Tudo passa, o tempo cura todas as feridas. O tempo consegue também algumas mágoas da gente, fazer com que a gente se liberte delas. Mas o mais importante é que você aprendeu um pouco mais sobre o amor. Toda vez que você perdoou, você cresceu um pouco mais, você avançou. Você foi um passo a mais na direção da felicidade. Que é o que todos nós buscamos. Muito bem. Estamos passando para as pessoas que queiram comentar ou falar alguma coisa. Alguém gostaria de fazer um comentário a respeito do tema? Alguém gostaria. Eu sei que é. Tem gente que está querendo falar, né? Pode falar à vontade, aqui não tem problema. Estamos entre amigos, estamos numa reunião de amigos. Né? Faz de quando você está na sala da sua casa, né?
Nossa. Os espíritas, todos têm muito bom senso, têm uma espiritualidade maravilhosa, muita luz a gente vê, né? E sabem dos problemas, sabem como tratá-los, como fazer com que as pessoas caiam em si, né, através dos ensinamentos e possam evoluir. E é o que a gente espera, né? Não só nessa vida, como na outra. Todos nós cremos nisso. Muito bem. A doutrina dos Espíritos é a boa nova de Jesus, a luz do esclarecimento dos Espíritos. Então, está tudo lá na boa nova de Jesus. Né? E aí as nossas religiões que são cristãs, né? Todas oriundas de lá, seguem o mesmo ensinamento. A interpretação, né? A interpretação que nós estudamos é a dos Espíritos. Né? É daqueles que chegaram do lado de lá e vieram relatar que a situação é assim. Mas todos os caminhos, todas levam a Deus. Mais alguma colocação? Tem gente querendo falar. Ela quer. Ela quer. Quanto ao... Ela quer sim. Aí, eu sabia que ela ia falar. Não economiza as palavras, por favor. Não, eu queria saber assim, porque é muito difícil realmente aquilo que você falou. Às vezes a gente fala mesmo, eu vou perdoar aquela pessoa para tirar aquilo que você fala, né? Tirar. Mas no fundo, não consegue. Entendeu? Mas eu aprendi aqui numa outra palestra que às vezes a gente é melhor falar assim, espera um pouquinho, eu não vou te perdoar agora, porque agora não dá. Né? Então, vamos aguardar um pouco até acontecer. Realmente, a gente tem mágoa, acaba falando mesmo, tem pensamentos, mas às vezes também, na maioria das vezes que eu penso ou acontece sim, eu já, vindo aqui, aprendendo, ouvindo, eu já começo a falar, não era bem isso, não quero pensar assim. Veio, mas não quero pensar assim. Então, essa linha, tudo que acontece, quando você vem e assiste uma palestra, você vê, quando você sai, mesmo que você erre, que errar, né, de falar ou ter pensamentos, mas ao mesmo tempo, você lembra do que aconteceu aqui, acho que já é um bom começo, você não acha? Um bom começo. Eu vou só dizer uma coisa para você interessante. O espírita, a partir do momento que ele errou, terminou aquele erro, quando aquilo, ele já começa um processo de mudar a vibração. Porque o nosso problema, ele não deixa para depois. Ele não deixa para depois. O espírita começa, errei, mas meu Deus, eu vou ficar com a consciência. Enquanto ele não resolver aquilo dentro de si e com o outro, ele não sossega. O espírito, talvez a nossa consciência seja peso 2, não sei, né? Mas acontece isso. E outra coisa interessante que você falou, eu sei, às vezes você... É o nosso orgulho, que não permite que a gente fica repensando. Então, o repensar, o ressentir. Porque aquele momento te causou tanta dor, então você fica ressentindo aquela dor. Então, o que nós temos que tomar cuidado é com o que nós alimentamos dentro de nós. Se você está alimentando essa mágoa, essa dor que ficou, você vai fazer com que ela cresça dentro de você. Você está dando força para ela dentro de você. O que automaticamente vai te causar infelicidade. Entendeu? A perdoar é um ato de inteligência. Isso você já percebeu aí, porque você já estava falando, a gente perdoar para me livrar da dor no coração. É um ato de inteligência da nossa parte. Né? Agora, tentar. Um longo caminho começa com o primeiro passo. Se você deixar para dar o primeiro passo, me desculpe, não sei quem deu essa palestra, mas se você deixar para dar o primeiro passo depois, você vai chegar muito depois lá no destino. Se o seu destino é perdoar, começa já. Acabou. Se aconteceu, né, o problema, já começa a trabalhar essa energia para mudar isso. Toda vez que o primeiro passo que você dá, não demore. Não demore muito tempo. Né? Moratória. Aquele momento... Não, espera, porque agora ainda... Sabe que eu estou digerindo? Ainda está lá, embrulhado? Então. Deixa dar só um tempinho. Sim, não exatamente. Eu entendi o que você falou. Não imediatamente, mas trabalhar para dar esse passo importante para o perdão. Porque a gente não pode segurar muito, frear muito a nossa evolução, porque causa mais sofrimento.
É moratória, né? Aquele negócio de moratória. A gente ouviu falar tanto de dívida externa, moratória, que a gente já sabe muito bem o que é moratória. É moratória de tristeza que a gente vai ter. Então é melhor a gente trabalhar sempre a felicidade. E para trabalhar para a sua felicidade é outro ato de amor a si mesmo. Está tudo ali. Amar a si mesmo, amar ao próximo, amar a Deus. Segredo do pulo do gato de tudo. Se amar a si mesmo. Primeiro se amar a si mesmo. No momento que você passa a se amar, você passa a amar o outro. É o que você colocou. Ama-se primeiro, depois que passa a amar o outro, automaticamente o perdão vai acontecer. Perdão vai acontecer. É porque você passa a agir de uma maneira diferente. Isso aí. Obrigado. Obrigado pela participação de todos. Obrigado, Miguel. Não tem pergunta lá? O pessoal está mais tranquilo hoje, né? Não, só então. O pessoal está mais tranquilo hoje. Tem muita pergunta, muita dúvida, não, né? Não, o Lourenço, ele deve estar curtindo lá a Maria Léa, né? Maria Léa lá na São Luís do Maranhão. É, ele sempre manda mensagem. Mandou, né? Acho que ele cansou. Não é muita pergunta, dá um tempinho. É, ele participa bastante, é bem ativo na participação. Um abraço para você, se você estiver nos acompanhando, Lourenço. Um beijo grande para você e para Maria Léa, tá? E para todos aqueles que nos acompanham também, né? Bom, depois de muito recebermos, né? Chegado o momento de retribuirmos. Então, agora eu convido a todos aí para fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações e doar as nossas melhores energias, os nossos melhores pensamentos, nossos melhores sentimentos, que eles possam ser utilizados pelos companheiros da espiritualidade, sendo conduzidos essas energias salutares a todos os que estão necessitados. A todos aqueles que estão passando por problemas emotivos, afetivos, por todos aqueles nossos irmãos da Itália que tiveram essa semana esse problema com os terremotos, aquele sofrimento, para que eles sejam envolvidos com muito carinho, e aqueles companheiros que desencarnaram naquele fato, que eles possam ser orientados, possam ser abraçados e encaminhados para que recebam o socorro necessário. Vamos envolvendo com muito carinho também todos aqueles companheiros que estão em conflito, para que possam, através do diálogo, através da conscientização das suas necessidades, possam solucionar esses problemas sem causar tanto sofrimento àqueles que não têm a ver com isso. Sabemos que estamos todos interligados numa grande família universal, então vamos vibrar para que possamos nos amar, nos respeitar. Por todas as casas espíritas, todas as igrejas, todos os templos de oração, todos os terreiros, enfim, onde se reunirem pessoas para a prática do bem, do amor, da caridade, para que se transformem em sinaleiros na noite escura, iluminando o caminho daqueles nossos irmãos que estão perdidos nessa estrada. Para que os homens possam exercitar o perdão, possam se amar e se respeitar, para que com esse gesto possamos modificar a corrente energética que inunda o planeta, que ela possa ser depurada, transformada, modificada, e possamos aproveitar que esse mundo, tudo o que ele pode nos oferecer. E vamos vibrar por nós mesmos. Que assim seja. Graças a Deus. E agradecidos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, os companheiros da espiritualidade, que aqui estiveram conosco, nós pedimos permissão para encerrarmos a primeira parte dos nossos trabalhos e continuar a sequência daí para frente. Aqueles companheiros que nos acompanham pela internet, um cordial boa tarde, fiquem com Deus, um beijo fraterno no coração, e a semana que vem estaremos aqui novamente nos encontrando. Aqueles companheiros que acompanham nossas reuniões, também um beijo fraterno no coração, e aqueles que vão em paz, e a semana que vem aqui retornem. Que Deus continue no comando, Ele está sempre no comando, nos orientando, nos auxiliando,
que os companheiros da espiritualidade permaneçam conosco. E Pai, obrigado, obrigado, Pai. Dai-nos a paciência, Pai. Ensina-nos a ter paciência. Ensina-nos, Pai, a amar. Ensina-nos, Pai, a perdoar. Vós nos presenteou com o vosso Filho, que veio até nós trazendo essas mensagens. O exemplo para todos a serem seguidos. Então, obrigado, meu Pai. Permaneça conosco por toda a nossa semana. Que assim seja. Graças a Deus. Nós vamos passar agora a segunda parte dos nossos trabalhos, que é a aplicação dos passes. Primeiro os passes magnéticos, depois os passes espirituais. Uma boa tarde a todos.